Bom, eu estou colocando aqui a logomarca do Fiber Skills, que foi um conteúdo que nós desenvolvemos dentro da Future ESP, com o objetivo de mostrar, apresentar um campeonato de competências técnicas para a construção de redes óticas. Fiber Skills é uma marca que vai acompanhar todos os treinamentos, os módulos de certificação, os módulos de treinamento prático, em todos os níveis, de instalador, técnico, administrador, projetista e analista de redes óticas. Então, a ideia é preparar esse pessoal e após cada treinamento poderíamos fazer uma prova e, sendo aprovado, ele poderia, a partir da prova, estar apto a competir no campeonato. E poderia se candidatar a um competidor no campeonato. Esse competidor, por sua vez, teria ali na escala, de acordo com o grau de competição, o resultado da competição, de acordo com o número de competições, ele poderia alcançar, galgar espaços no mercado de trabalho, ou dentro da sua empresa, ou a empresa ter uma equipe com melhor capacitada, dentro das melhores práticas, dos melhores padrões e normas internacionais de redes óticas, de construção de redes óticas, ok? Então, todos os cursos da Lancor Network, em parceria também com o Senai, e com certeza uma grande parcela de unidades Senai de vários estados, já trabalham em consonância com essa filosofia, com essa ideia. Então, pretendemos levar e treinar competidores para o mercado internacional. O pessoal que participou como competidor nesse evento são membros, estudantes das academias, das faculdades, das escolas de tecnologia do Senai, dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Pernambuco. É isso mesmo, né, professor? É isso? E então, nós tivemos durante esses 3 dias uma competição que se encerrando nesse momento, com o melhor e uma premiação e uma máquina de fusão para o melhor competidor, tá? E isso nós pretendemos manter ao longo de todos os treinamentos da Lancor Networks, da Lancor Academy. Bom, vamos ao que interessa. FTTH. Quando a gente fala de FTTH, levar fibra ótica até a casa. Eu poderia levar fibra de várias formas até a casa. Poderia levar fibra por meio de rede ótica ativa, sinal ativo, ou sinal transmitido em rede ótica passiva. Então, quando se fala de FTTX, FTTX não é sinônimo de que eu esteja trabalhando com a tecnologia A ou B. Como também FTTH não é sinônimo de tecnologia, e sim de arquitetura e metodologia de entrega. Então, FTTH, Fiber to the Home, eu estaria levando fibra ótica até a casa. Como poderia escolher? Poderia ser com rede ponto a ponto, ou poderia ser com rede ponto a multiponto. No entanto, a melhor forma de abordar-se uma unidade residencial, melhor custo-benefício, melhor forma de se obter um resultado, melhor escalabilidade, melhor taxa de penetração, enfim, seria talvez associar o FTTH a uma tecnologia de rede ótica passiva. Tecnologia de rede ótica passiva, nós temos aí EPON, GPON, todo mundo já está acostumado com essa sopa de letrinhas, esse tanto de acrônimo. 10GPON, NGPON, 10G EPON, né? XGPON, que são tecnologias vindouras, 40GPON, tecnologias que poderiam nos permitir a chegar a uma taxa de dados que poderia ser compartilhada num determinado número de assinantes a uma velocidade de até 40 GB, né? Hoje, tecnicamente viável. No entanto, nós sabemos que a fibra ótica hoje já promete 100 terabits de taxa de dados. Sabemos também que é possível de se realizar um ponto a ponto, uma rede ponto a ponto com 100 gigabits. Então, quer dizer que, na prática, o que se consegue hoje é 1000 vezes aquém do que a fibra teria de capacidade. E muitas vezes, quando nós imaginamos um planejamento, um projeto de rede, nós pretendemos fazer o quê? Construir uma rede pensando na longevidade dessa rede. Eu preciso construir a rede que dure pelo menos 10 anos. Mas para construir a rede que dure 10 anos, eu poderia comprar um material que tenha a qualidade e a vida útil de 10 anos. Poderia fazer um projeto que pense na escalabilidade, na demanda, na banda, no SLA, suficiente para durar 10 anos.
Eu pensaria no suporte técnico que teria menos dor de cabeça durante os 10 anos. Eu não poderia pensar uma rede para 10 anos e comprar um produto, um material que tem uma vida útil de 5. Vai contra a lógica, concorda? Então já começou errado. Aqui eu vou só lançar aquele cabo drop ali, é só por enquanto. Vou ligar um pop com um cabo drop, estou pensando em ligar um bairro com um cabo drop, mas não tem problema, né? Quando vem alguma pergunta assim, César, o cabo drop vai até quantos quilômetros? Às vezes a gente tem aquela boa vontade de responder para o cara, não tem problema, se a fibra que vai no drop é a mesma que vai no cabo de backbone, ela vai alcançar 200 quilômetros. Aí o cara começa a brilhar o olho, fala, poxa, 200 quilômetros é o que eu vou colocar o meu cabo drop de distância, eu vou fazer um link intermunicipal de 200 km só com cabo drop. Então a gente tem que saber o que fala e o que pensa. Nós precisamos separar cenários, demanda, características, né, de abordagem. E aí, nosso projeto poderia estar associado, lá ó, nosso projeto poderia estar associado a uma demanda, pessoal, de, num primeiro momento, construir a rede em 2.4, depois eu vou para 5.8, mas 2.4 é melhor que 5.8, 5.8 é melhor que 2.4. Aí eu fiz a minha rede em 2.4 Wi-Fi, condeno ela e vou para 5.8 em rede ótica. Presta aí. Em rede ótica. Aí em 5.8 eu amaldiçoo o 5.8 e vou para uma rede UTP. E rede UTP, eu utilizo ela de uma forma e falo, a rede UTP não presta mais, o interessante é a fibra ótica. Aí eu vou para a fibra ótica. Com fibra ótica eu começo a usar alguns acrônimos, por exemplo, olha, a minha é melhor que a do concorrente, porque ele ainda está com rádio, eu estou com fibra ótica. Aí o concorrente monta a rede ótica também. Aí ele vai tratar assim, poxa, a minha é melhor do que a dele, a minha fibra ótica é de vidro. Aí o outro, poxa, a dele é fibra ótica, mas só a minha é GPON. Aí daqui a pouco o cliente chega na instalação e fala, poxa vida, fibra ótica é muito bom mesmo, você tem certeza que eu vou ficar feliz? O senhor pode ficar tranquilo, 50 anos, durante 50 anos, os próximos 50 anos só fibra ótica. Passados os quadrinhos da história, você encontra lá no último quadrinho, o cliente sentado na calçada, em cima escrito, aguardando para os próximos 50 anos. Por quê? Porque nós não tínhamos qualidade. Nós estamos trabalhando em cima do matar o processo, desenvolver o negócio, ou seja, comprar o produto, depois desenvolver o projeto, construir a rede, depois verificar se funciona, comprar o material. Eu já vi situações do cara comprar um LT, falar, estou montando rede ótica, já comprei o LT. Mas nem a ferragem, nem o cabo existe, menos ainda o projeto, né? Então nós precisamos avaliar melhor a forma de desenvolver o projeto. E muita gente justifica tudo isso em cima do custo. César, como é que eu poderia fazer um projeto de baixo custo? Me indica aí um material barato. Começou errado o projeto. Começou errado. Você começou pensando em durar 10 anos, agora está comprando um material mais barato. Beleza, então nada me impede de associar uma vida útil longeva com um produto barato. Nada me impede. Eu poderia comprar um produto, ou seja, um material onde o custo de aquisição do material fosse menor, ou que pudesse ser escalável, pudesse determinar momentos dessa aquisição, né? E para isso, pessoal, eu precisaria saber, por exemplo, onde entra o cabo óptico do meu projeto. Onde entra o cabo óptico? Qual é o cabo que eu devo encaixar em cada zona da minha rede, em cada seção da rede? Eu tenho aqui, por exemplo, o meu OLT, né? O meu OLT, eu tenho na sequência o cabo feeder. Depois ali eu tenho o CEP, caixa de emenda primária. Depois eu tenho CTO e ONT. Eu poderia construir uma rede onde o cabo utilizado para a construção da rede fosse um cabo bem estruturado, de alta capacidade, de alta qualidade. É o cabo que vai durar mais tempo, talvez, na rede.
é o cabo onde eu vou mexer menos, é o cabo que vai suplantar em alguns momentos algumas alterações de trajeto, de rotas, é o cabo alimentador. Depois do cabo alimentador, que é o feeder, eu teria o cabo distribuição. O cabo distribuição é o chamado cabo entre caixas, que vai fazer a conexão entre a caixa primária e a secundária, entre a caixa primária e a caixa de atendimento, e dali da caixa de atendimento, então, eu tenho o cabo drop. Só para ficar bem claro para a gente, nós temos dois tipos de custos no projeto. Nós temos o custo de construção e temos o custo de operação. O custo de construção, ele entra no OLT, feeder, CEP, distribution e termina no CTO. Ou seja, quanto eu pago para construir minha rede? É o que eu gastei até a chegada na CTO. Então, quando eu instalei a CTO, a minha rede está definida com o custo CAPEX, que é o investimento de capital, é o quanto eu gastei para construir a rede. Depois eu tenho o custo operacional, que é o OPEX. O custo operacional é o que eu vou gastar para manter a rede, ou gastar para inserir clientes nessa rede. E isso se dá ao longo do tempo. Ou seja, durante toda a vida útil da rede, eu vou ter o custo operacional. Eu preciso ter, então, um ponto de equilíbrio entre o que eu vou gastar para construir e quanto eu devo reservar para manter. De repente, eu economizo muito na construção e vou ter um alto custo operacional. Isso vai impactar diretamente no resultado. E aí você vai se ver o tempo todo trocando de tecnologias. De repente, você começa com EPON agora, daqui a pouco você está migrando para GPON, daqui a pouco para 10 GPON, enfim. Cada vez que você trocar de tecnologia, de transmissão, de laser, você vai se ver obrigado a mexer na infra. Então, isso não basta, não foi bem pensado. O projeto não ficou de forma adequada, não foi bem elaborado. Eu poderia ter estruturado um projeto em que eu construa uma infra, invista no CAPEX, em toda a zona que envolve do OLT até o CTO, para que tenha uma vida útil de 10 anos. Durante os 10 anos eu posso passar de EPON para 10 GPON. Eu pulei o GPON. Seria possível fazer isso. Pulei o GPON. Ou então eu comecei com o GPON, eu vou para o 10G EPON. Pulei o 10 GPON, não implementei o EPON. Enfim, a relação de custo, a característica da aplicação, abordagem regional, característica do seu cliente, tudo isso é quem vai definir a melhor forma de trabalho. Basicamente, nós temos aqui as premissas do projeto, né? Primeiro, você pensa em banda. Se você pensa em banda, você tem que pensar na banda anterior, atual e a posterior. Quanto você entrega hoje para o seu cliente? Isso vai ser fundamental para a escolha do material, da forma como eu vou adquirir, a cronologia de compra de materiais. Então, qual é a banda que você entrega hoje? Eu entrego 10 megas. Quanto você entregava um ano atrás? Eu entregava 5 megas. Então, em um ano eu dobrei. Então, se eu pretendo fazer um projeto para 10 anos, deveria pensar na banda para pelo menos 10 megas, 20 megas, vamos colocar pelo menos 80 megas. Não quero 10 anos, César, eu estou pensando só em 5. Então, eu precisaria de pelo menos 60 megas de banda, pensando na pior das hipóteses. Só que aí eu adotei uma tecnologia GPON. GPON tem uma taxa de dados de 2.488 megas. Quando eu dividir 2.488 megas por 128, que é o que a maioria, a esmagadora maioria faz, nós vamos ter o equivalente a 19 megabits de banda. Em banda bruta, uma taxa real de 15 megas. Se hoje eu trabalho com 10, a capacidade total de meio físico é de 15. Quem me garante que daqui a 5 anos eu vou conseguir atender algum cliente com algum plano? Eu vou ser obrigado a mexer no meio físico. No primeiro momento, trocar o hardware. Talvez daqui a 2 anos eu tenha que migrar de GPON para 10 GPON. E a migração não é tão simples assim, porque eu vou ter que trocar equipamento do cliente também. Então eu tenho que pensar em banda. Banda é fundamental, mas eu tenho também a taxa de penetração, que vai definir a melhor forma de atendimento do cliente. A taxa de penetração determina a quantidade de unidades residenciais que você vai atender pela capacidade da abordagem, capacidade de passagem. Digamos que eu tenho um bairro de 1.000 residências, eu poderia trabalhar com 500 clientes naquela área. Então, a taxa de penetração é de 50%. Eu tenho que pensar na taxa de penetração que tenha um ponto mais baixo da curva de preço. Então, no ponto mais alto, o custo maior com a taxa menor. Então, conforme eu vou aumentando a taxa, vai diminuindo o custo. E depois ele começa a subir novamente, chegando até os 100%. Então, quando eu construo uma rede com menor custo, ela deve estar entre 50% e 65% de taxa de penetração.
Menor que isso, fica um pouco mais caro. Maior que isso, também vai influenciar e vai impactar no valor total, né? Agora, eu juntei a banda e a taxa de penetração, devo pensar na escalabilidade. Escalabilidade é o que vai dar a longevidade no meu projeto. A escalabilidade é o que vai me permitir, por exemplo, começar operando com, sei lá, 128 clientes numa porta, podendo diminuir o número de clientes conforme a demanda de aumento de banda. Imagine que eu comece com 128 clientes no GPON e eu vou diminuindo. Só que eu vou diminuindo assim. Eu tenho agora 64 clientes, dobrei a banda. Tenho 32 clientes, quadrupliquei a banda. 16 clientes, octupliquei a banda. E assim por diante, conforme a demanda ao longo do tempo. Então essa escalabilidade, ela deveria se dar não no âmbito externo da minha rede, no ambiente externo, no ambiente fixo, onde você constrói caixas de emenda, lança cabo, faz as derivações, faz a caixa primária. Esse ambiente seria fixo. Então, tem alguma coisa errada no projeto, porque a maioria do pessoal está colocando 128 clientes da seguinte forma: 16 clientes, 16 derivações na primeira caixa, por exemplo, e 8 na segunda, ou o contrário, 8 na primeira e 16 na segunda. Quem levanta a mão quem está com 128 aí hoje, por favor. Quem está com 128 hoje? Pode levantar a mão, pessoal. É gratuito. Paga nada. Pode levantar a mão? Não? Ninguém? Pode levantar, pessoal. 64. Quem atende 64? A capacidade de 64 na porta. Pode levantar. Isso. Com 64 clientes, eu tenho 30 megas de banda numa porta GPON. Com 128 eu tenho 15 megas de banda. Estou falando de banda real. Alguém aí pode falar: César, mas nem todo mundo usa ao mesmo tempo. Pessoal, o planejamento estratégico, o projeto, não pode ser contaminado com a visão da condição de administrador de rede. A visão do administrador de rede está lá nas camadas mais altas. E não será responsabilidade dele quando a infra parar de funcionar. A responsabilidade é de quem projetou a rede. Eu tenho que dar todas as condições para que o administrador de rede desempenhe seu papel em todos os níveis de serviço. Que possa fazer navegação em qualquer tecnologia, migração em qualquer sistema. Eu tenho que ter uma interoperabilidade em qualquer camada. Mas qualquer alteração de hardware necessário, qualquer alteração no meio físico, vai ser de responsabilidade de quem projetou a rede. Então, César, mas nem todo mundo usa ao mesmo tempo. Com 15 MB eu consigo atender 128 clientes com até 30 cada um. Está errado. Não vai dar. Com 15 megas de banda, como é que você vai atender clientes com até 30? Me explica. Vai contra a lógica. Maravilha, César. Então tá, eu quero mudar, então eu quero dobrar a banda. Eu estou com 15 megas por cliente, eu quero agora dobrar a banda física. Como é que eu poderia dobrar? Para dobrar a banda, eu deveria ter uma forma de escalonar, determinar a escalabilidade dessa migração. Eu tenho lá, por exemplo, todos os pontos do ambiente fixo, do ambiente externo. Eu tenho lá a caixa primária, a caixa de atendimento, definidas com a capacidade individual pequena, que depois eu vou agregando essas unidades no ambiente interno, que é o que nós chamamos de zona temporária. Então a zona permanente é tudo que você vai construir externamente ao provedor. Inclusive aquela caixa de emenda que você colocou no primeiro poste do lado do prédio. Poxa, eu coloquei essa caixa aqui porque quando eu precisar mudar o nível de splitagem, que está lá saindo 128, quando eu precisar subir a quantidade de banda, né, o volume de banda e diminuir a quantidade de clientes, eu poderia fazer a intervenção na primeira caixa. O fato dela estar do lado do provedor não altera em nada o modelo, continua estando sem um modelo de escalabilidade. O correto é colocar aquele nível de splitagem dentro do IDC, dentro do meu data center, lá no meu DIO, onde eu pudesse fazer uma navegação dessa estrutura dessa forma aqui, ó. Então nós temos um cabo chegando, no exemplo aqui, um cabo de 6 FO chegando no primeiro DIO do meu provedor. No primeiro DIO eu derivo as fibras, então todos os cabos estão sendo finalizados no primeiro DIO. Então o cabo finaliza ali, cada DIO finaliza um cabo, isso seria o melhor modelo de prática. Depois esse DIO ele é derivado para o segundo DIO, que é o DIO de divisão, DGO de divisão, onde nós temos o splitter modular. Imagine ali dentro 6 fibras chegando, eu preciso conectar isso em splitter. Talvez o splitter de 4,
e um de 2, talvez 3 de 2, sei lá, de acordo com a demanda de banda que você tem para colocar. Volume de clientes, a razão de splitagem, na capacidade da porta, determina o número de clientes. O número de clientes, conforme a banda, determina a banda individual de cada cliente. E aí, eu tenho aqui embaixo, logo embaixo, né? Eu tenho embaixo a saída, você observa aí, as saídas do splitter, do DIO do meio, as saídas do splitter, e depois as duas entradas. Então o cabo está nas duas entradas e ele desce e entra no OLT. Então do OLT sai uma conexão nas duas entradas do DGO do meio, onde tem o splitter, e depois as saídas saem para os cabos na rua. Então o esquemático seria assim: eu tenho o cabo num DIO, chamado DGO de cabo. Esse cabo entra com 6 fibras, faço as 6 emendas, conecto essas emendas no DIO de splitagem. No DIO de splitagem eu tenho 2 splitters, sendo o splitter de 1 para 2 e outro splitter de 1 para 4, por exemplo. Eu estou acomodando o cabo de 6 FO. E depois ali a saída que vai ligar no SFP do OLT. Ou seja, se eu montar essa estrutura onde eu tenho alguma coisa fixa no ambiente externo e preciso de uma flexibilidade no ambiente, na alteração do número de clientes, eu vou precisar me preocupar com o provisionamento, o auto-provisioning do equipamento, do OLT, do equipamento que você vai utilizar, né? Para que quando você fizer essa alteração de rota, essa junção de vários pontos numa mesma porta, ou a eliminação desses vários pontos da mesma porta, isso possa fazer uma reacomodação automática da configuração de seus clientes. Ou seja, levantar automaticamente a conexão de todo mundo. Então aqui, ó, eu teria o cabo, conectando o cabo 6 fibras, os 2 splitters, o splitter de 1 para 2 e o splitter de 1 para 4, ligados na porta do LT. Dessa forma, eu poderia ter no splitter de 1 para 2 uma junção de 2 ranges, 2 linhas de 64 da 128. E poderia ter, por que não, 4 linhas de 64, 256. Por quê? Porque futuramente, quando você migrar a sua rede para 10 GPON, você vai ter condições de colocar 256 clientes na porta. Então, na verdade, quando eu travo o meu projeto, a tecnologia que eu uso no momento, eu travo o meu projeto de todos os sentidos. Eu travo a evolução, a migração para um projeto futuro, como travo também a evolução da banda. Eu precisaria, e nem sempre eu tenho melhora de banda, ampliação de banda, em situações que eu tenho aumento do número de clientes e a banda está estática. Em outras situações eu tenho aumento de banda e o número de clientes não muda. Em outras situações eu tenho os dois simultaneamente. E quando eu crio uma infraestrutura fixa no ambiente externo, todas as alterações vão impactar diretamente em tudo que nós tratamos aqui, que é aquela referência da qual falei, banda, escalabilidade, a relação da operação da rede, o SLA, né, o acordo de nível de serviço, que vai ser fundamental que esteja funcionando bem, né? E um ponto importante é você construir uma rede que permita sair de GPON, por exemplo, migrar para 10 GPON, sem ter que alterar a posição de uma ONU sequer. Exemplo, eu poderia na mesma CTO, onde eu tenho um cliente EPON funcionando, ligar também ali um cliente 10 GPON, na mesma CTO, na mesma fibra, na mesma rede, no mesmo meio físico. Isso por modelo de escalabilidade, por planejamento. Então nós temos ali no canto do quadro o EPON e o GPON, com a taxa do seu canal de frequência, e o 10 GPON e o 10 GEPON, cada um com o seu canal de frequência. Você pode observar pela banda que nós poderíamos criar um modelo de coexistência, onde eu poderia ter a rede giga e 10 giga funcionando simultaneamente, na mesma fibra, no mesmo CTO. Poderíamos fazer como isso? Conectando um splitter de 2 entradas. Mas isso eu vou montar lá no meu ODF, no meu roteador de fibras, na minha estrutura interna, no meu DGO. Eu vou deixar o esquemático pronto, onde eu ligue hoje o meu LT EPON. Futuramente, surgindo a demanda, eu ligo o 10 GPON e vou ter os dois operando simultaneamente. Conforme vai ficando ultrapassado a aplicação EPON, eu vou retirando ela da rede e continuo com 10 GPON. Porque eu tenho a facilidade do comprimento de onda, né? Você pode observar o downstream e o upstream das duas tecnologias aí
que se complementam. Ok? Beleza, pessoal? Pessoal, eu vou aproveitar até para abrir algumas perguntas, algumas dúvidas. Nós temos 4 minutos para alguma questão. O material, eu tenho um material disponível, o pessoal pode entrar em contato comigo, eu posso disponibilizar para vocês um guia que nós desenvolvemos com o propósito de planejamento estratégico, planejamento de rede de alto nível, planejamento detalhado de redes. Pode enviar um e-mail para mim, para cesar@lancor.com.br. Eu encaminho para o seu e-mail o material. É uma espécie de e-book, deve ter em torno de 50 páginas e trata bastante dessa escalabilidade. E eu acredito que a vida útil do seu projeto deve estar ligado diretamente ao planejamento que você faz agora. E muita gente está fazendo rede, planejando e utilizando. Eu preciso planejar, colocar no papel para que eu possa ter decisões estratégicas, tomar as decisões de acordo com a demanda. Pessoal, então, olha só, a Lancor tem uma agenda que está sendo bem, eu diria assim, expansiva. Nós temos agenda para todos os estados do Brasil sendo programadas aí até o final do ano, tá? Nós temos calendário para Recife, tem calendário para Caruaru, Maceió, aqui na região Nordeste, Cuiabá, Campo Grande, o estado do Maranhão, várias cidades do interior e etc. Um dos pontos importantes, diferenciais da Lancor agora é treinamento de DWDM, projeto de DWDM, projeto de rede ótica FTTH, o que já tínhamos, o projeto de rede subterrânea. Temos agora o treinamento 202.2, que envolve treinamento de campo, onde o pessoal vai fazer implantação de rede na rua. Então o treinamento tem 4 horas de aula na sala e mais 12 horas de aula na rua, onde o pessoal vai fazer todo o processo de construção de rede. Tá? E além disso, temos também, com a especialidade da Lancor, trazendo de volta os conceitos e aplicações das redes wireless nas soluções FTTH dos provedores. Onde é que entra uma solução wireless? Projetos bem estruturados e dimensionados para a rede indoor, onde você poderia dar a solução completa para o seu cliente, evitando aquele problema que o cliente tem por conta da entrega da última milha. Você faz a entrega, mas quando ele utiliza um roteador Wi-Fi que não seja de qualidade, ou a forma como ele planejou aquilo, lógico, sempre de forma equivocada, inadvertida, e tem problema, e a condenação imediata é da qualidade do link de internet. Ou seja, quem sofre sempre é qualidade da internet do provedor, não é a qualidade da distribuição daquele sinal Wi-Fi. Então, nós desenvolvemos um treinamento exclusivo para atender essa demanda. Você poderia fazer um projeto em 3D da cobertura da radiopropagação dentro do ambiente interno, tá? Seja corporativo, seja um ambiente doméstico. Tá? Isso já está na programação desse treinamento. E lancoracademy.com.br ou lancor.com.br, vocês vão encontrar essa programação. Ok? O Fiber Skills vai estar disponível em São Paulo, é o campeonato que vai estar aberto a todos os provedores de internet. Quem tiver interesse em inscrever seu técnico, pode participar. Até o final do ano a gente está pleiteando uma premiação de aproximadamente uns R$100 mil para os competidores de primeiro e segundo lugar. Vai acontecer em São Paulo de 7 e 8 de dezembro, o Fiber Skills durante o FTTH Meet. Nessa semana que vem nós temos o FTTH Meeting em Aracaju, para quem tiver interesse em conhecer. Muito obrigado, pessoal. Até mais.